Muito bem, gente, vamos falar agora dos destaques do esporte com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Boa segunda-feira para todo mundo. Olha, muitos assuntos do esporte hoje. A gente já começa, claro, falando da situação do Internacional, que é o momento mais comentado no futebol. O Colorado acabou perdendo por Fortaleza em mais uma atuação que decepcionou, e dessa vez muito grande, a torcida colorada com a atuação. O que aconteceu? Acho que a decepção ela é quase que de todos os torcedores do Inter, porque o Internacional ontem fez uma partida histórica beirando o ridículo. Foi uma partida que o Internacional já ia a campo e o Miguel Ángel Ramírez já trouxe uma escalação muito descaracterizada, com 7 jogadores no banco de reservas. Depois, na coletiva, ele explicou que ele poupou esses jogadores pelo desgaste físico. O Internacional está falido fisicamente. Deu para perceber isso no primeiro tempo, ontem, no segundo tempo. E nas últimas partidas também o Internacional tem uma decadência no segundo tempo. Dessa vez contra o Fortaleza, parece que foi o jogo inteiro. Com esses jogadores aí que ele colocou, que fizeram uma partida muito ruim. Agora o Internacional ontem apanhou para o Fortaleza. Foi uma goleada que traz um constrangimento para a torcida do Internacional, porque o Inter não jogou. Tomou 2 gols no primeiro tempo, no início do segundo tempo já começa levando um gol do Pikachu, teve expulsão no primeiro tempo e depois aquele gol do Zé Gabriel, um gol contra, que revendo o lance não consegue acreditar como que ele conseguiu fazer aquele gol contra, mas denota uma certa instabilidade emocional, não só dele, mas também dos companheiros. Logo na sequência, quando acontece o gol, o Zé Gabriel coloca as mãos na cabeça e os seus companheiros também, o Marcelo Lomba, que fez defesas importantíssimas no jogo. Se não fosse o Marcelo Lomba, teria sido até mais do que 5-1. Um jogo em que esse resultado pesa muito, coloca um ambiente de pressão para cima do trabalho da comissão técnica e também para o grupo de jogadores que foram recebidos com muitas críticas, até com o aumento da intensidade hoje no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A PM teve que intervir, porque a situação do Internacional ela é muito ruim. Um primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, um empate contra o Sport, quase que não consegue vencer do Vitória na Copa do Brasil, e agora esse resultado contra o Fortaleza, uma goleada vexatória, coloca assim o Miguel Ángel Ramírez com muitas dúvidas sobre a sua continuidade. O que posso dizer é que o vice de futebol do Inter, em coletiva depois, todo mundo esperou que seria o presidente Alessandro Barcelos, em nome da direção falou João Patrício Herman, e ele disse que, apesar de cobrar e exigir alguns resultados rápidos no Miguel Ángel Ramírez, a direção está sustentando esse trabalho para a sua continuidade. Muito bem, logo mais às 5 da tarde nós vamos ver a fala do vice-presidente, mas agora a gente mostra para você a fala do Miguel Ángel Ramírez, que nessa mesma entrevista coletiva tentou explicar o que aconteceu com o Inter. Veja. No, porque ya esa pregunta cuando ganamos el partido pasado no me la hicieron. Entonces, las veces que hemos ganado y que hemos sido superiores, o incluso que hemos estado ganando en el partido, no era la pregunta o la cuestión de que no estuvieran entendiendo. Hoy creo que desde el inicio no hemos estado bien, y yo el primero. Sí. Y para mí, estoy de acuerdo con eso. Sí, para mí como entrenador yo creo que también. Y en eso soy el primero que, en todo momento, también cuando hemos ganado, cuando llego a casa no paro de darle vueltas a lo que hago mal y en qué puedo mejorar, y en ese camino que yo estoy siguiendo como entrenador de aprendizaje. Tengo que aprender de los golpes que me da el mundo profesional, y seguramente hoy sea el más duro, el peor, y lo primero que yo como entrenador, el máximo responsable de todo, el pedir disculpas a una hinchada, a una afición que hoy pues seguramente es de sus peores días, ¿no? del tiempo reciente. Entonces, creo que no, que en el sentido de que no estén entendiendo, no creo que va por ahí, porque ya han dado señales, salvo hoy, es decir, que no hemos estado cerca de ganar el partido en ningún momento. Todos los demás partidos, incluso los que no hemos ganado, el equipo
equipo estaba sabiendo ejecutar lo que habíamos practicado, así que no, solo hoy no fuimos capaces de hacer lo que el plan de juego. Muito bem. Bom, 5 da tarde a gente segue falando do Internacional, mas agora a gente vai falar do Grêmio, que levantou taça no fim de semana, a taça da Recopa Gaúcha, Eric, venceu o Santa Cruz. Venceu o Santa Cruz 3-0, jogo que aconteceu no domingo, às 10h30, um jogo que aconteceu pela manhã, com um Grêmio que veio com um time bem modificado, tem alguns problemas com a questão da Covid-19, mais jogadores positivados, é uma crise à parte. Mas, falando do jogo, o Grêmio teve muita facilidade para vencer o Santa Cruz, principalmente no segundo tempo, fez o 3-0, e acho que o principal destaque é esses jogadores que vieram da base, Luiz Fernando, Vitor Bobsin, Léo Pereira, Fernando Henrique. Então são vários jogadores aí que se destacaram e que fizeram essa goleada aí. O Churin jogou, teve alguns jogadores ali que jogaram no time do Grêmio, o Paulo Miranda, que estava como capitão, alguns jogadores do time principal, para não dizer que era só a transição, nem os garotos da base, era um time meio que mesclão. Mas o que interessa é que o Grêmio conseguiu fazer essa vitória por 3-0, venceu o Santa Cruz, um Santa Cruz que no segundo tempo já não existia, ficou só na parte defensiva, o Grêmio se poupou até para não aplicar uma goleada, um título importante, são 12 jogos do Thiago Nunes, afastado por conta da Covid-19, mas são 2 títulos e escancara esse trabalho muito inteligente feito pelas categorias de base do Grêmio, que conseguem dar resultado até financeiro, o Grêmio que vem muito saudável no primeiro trimestre, colocando um superávit para a torcida do Grêmio e mais um título para a conta. Independente se o título é relevante ou não, é mais um título para colocar na estante e isso é muito importante. E o auxiliar técnico do Grêmio, Pedro Sotero, que comandou a equipe à beira do gramado nessa partida, falou logo após o jogo. Vamos acompanhar a fala dele sobre essa partida. É uma oportunidade muito boa, né, para a gente observar alguns atletas jogando, iniciando a partida, né, como que eles se portam numa final de campeonato. Importante também o suporte e o apoio, né, de jogadores mais experientes que vem jogando, e todos estão muito felizes, né, pela conquista e pela oportunidade também de atuar, né, num jogo desde o início. Enfim, é oportunidade para todos. Nós temos um grande grupo de atletas e foi muito importante a presença e a participação de todos, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar de seleção brasileira. Amanhã tem jogo de eliminatórias da Copa, mas antes a gente vai falar do Ipiranga, que venceu o Mirassol, um jogo muito bom do Canarinho, mais 3 pontos importantes, dessa vez fora de casa. Fora de casa, um resultado surpreendente. Eu não esperava, e talvez os mais otimistas torcedores do Ipiranga não imaginavam uma vitória como foi, com um primeiro tempo em que o Ipiranga não se acovardou jogando contra um dos adversários mais fortes desse grupo, um time que disputou a semifinal do Campeonato Paulista. O Mirassol, na minha opinião, é um dos favoritos para o acesso da Série B nesse grupo do Ipiranga, um adversário muito forte, o Ipiranga. Com 2 modificações, o Jonathan, que foi expulso pela lateral esquerda, o Diego Porfírio era o mais cotado para a posição, quem jogou foi o Hevson, e no lugar do Fidelis jogou o Sodré, um pouco mais adiantado, ele tem uma característica um pouco mais ofensiva, e ele que faz o primeiro gol com a batida do Mikael, a bola desvia no Sodré, ele abre o placar aí no início do jogo, e no final do primeiro tempo, o Ipiranga ainda consegue fazer mais um, com uma boa jogada do Quirino, presença de área, com um centroavante que está lá. Independente se a defesa do Mirassol falhou, ele conseguiu fazer o gol de rebote, fez 2-0, num segundo tempo que o Mirassol sim aí assustou, veio com muita vontade para tentar reverter esse resultado, conseguiu descontar o marcador, veio para fazer o segundo gol, foi anulado. O Mirassol jogou muito melhor que o Ipiranga no segundo tempo, mas aí é saber sofrer, e o Ipiranga conseguiu saber sofrer, conseguiu com muita vontade esse resultado, 2-1, segunda vitória consecutiva, para dar confiança ao grupo, para jogar agora a próxima partida com uma certa tranquilidade, e todo mundo comemora muito, principalmente a torcida do Ipiranga. Muito bem. Bom, na sexta-feira foi a vez do Brasil entrar em campo. A seleção brasileira jogou contra o Equador no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No sábado foi a vez da seleção olímpica, que perdeu por 2-1, apenas fazendo o registro. O Tite falou logo após, e já o Eric comenta sobre esse jogo. Vamos acompanhar a fala do Tite após a vitória do Brasil diante do Equador. No primeiro tempo, a gente fez uma alternância, a gente fez uma modificação. O Paquetá para a direita, fazendo um jogador de armação,
e o Richarlison, jogador agudo pela esquerda. O Richarlison, ele é 9 ou ele é lado esquerdo, onde ele produz mais. E nós sabíamos como o setor e a estratégia do Equador, ela estava de povoar bastante o setor do Neymar e estava tendo uma dificuldade na articulação. A ideia era de ter mais um jogador de lado, um espaço maior central para o Neymar, uma liberdade maior para ele, e a gente cresceu no final do primeiro tempo, né? E foi crescendo ao longo do segundo também, porque também o ritmo imposto pelo Equador de marcação, naturalmente tu não consegue com o tempo, os 90 minutos tu fazer uma marcação alta. Então foi também abrindo-se espaços, as organizações, as entradas boas dos atletas, e quero aqui fazer uma menção, quando eu fiz assim 5 para os atletas, os 3 que entraram, eles deram uma contribuição importante para nós vencermos também. Muito bem, e amanhã tem seleção brasileira. A seleção brasileira que está sendo afetada um pouco pela crise na CBF, Eric, ou não? Eu acho que sim, eu acho que aí entra um pouco de ingredientes nesse ambiente completamente hostil em que vive a seleção brasileira, pela crise, o afastamento do Rogério Caboclo, que está sendo denunciado por assédio sexual, foi afastado, mas a questão da Copa América, tudo isso são ingredientes para que o ambiente se torne muito ruim. Terça-feira, amanhã, é o jogo que o Brasil enfrenta o Paraguai em Assunção, na capital paraguaia, jogo das eliminatórias da Copa. No jogo que aconteceu na sexta-feira, era um jogo muito importante para o Brasil, porque depois de muito tempo parado, o Brasil vinha jogar as eliminatórias da Copa, fez uma boa partida, no primeiro tempo ruim, mas no segundo tempo em que o Brasil foi achando esses espaços, Richarlison fez gol, depois o segundo gol apareceu também, e o Brasil conseguiu vencer essa partida, que era importante até pelo momento que vivia. Agora, tirando um pouco desses adversários de lado, o que mais pressiona a seleção brasileira são essas declarações que num primeiro momento foi falado que eram jogadores da Europa que não queriam disputar a Copa América, e o Casemiro, depois do jogo, deu entrevista e falou que todos os jogadores eles têm uma opinião em relação à Copa América que eles vão expressar publicamente no jogo da terça-feira, e o Tite está em consenso com a opinião desses jogadores, se vão jogar a Copa América, se eles não querem jogar a Copa América, a decisão que vai ser tomada. Então, na terça-feira nós vamos ter, na minha opinião, várias coisas acontecendo. Já se começa a pensar numa troca da comissão técnica, o Tite pedindo demissão, ou ele mesmo sendo demitido. Então está muito incerto essas questões envolvendo a seleção brasileira. Bom, vamos sair dos campos agora e para as quadras, porque o Atlântico jogou no fim de semana e empatou, jogando aqui em Erechim com o Marreco. Destaque aqui no site do Bom Dia, como é que foi essa atuação do Galo? O Marreco é um adversário que veio a Erechim brigando por pontos, porque não faz uma Liga Nacional 2021 muito boa. E o Atlântico, em contrapartida, tinha poupado alguns jogadores para a estreia do seu jogo na Liga Gaúcha de Futsal, portanto, vários jogadores descansados. Um primeiro tempo muito truncado, com muitas faltas, por pouco não teve o limite de faltas de ambas as equipes, e o Atlântico consegue abrir o marcador no segundo tempo, com o Alan participando. O Ale Falcone fez várias defesas durante o jogo inteiro, é um goleiro que tem passagens por vários clubes, eu gosto muito do Ale Falcone, e o Atlântico acabou cedendo o empate num gol, muito estranho, do Capa, uma jogada pelo lado esquerdo, um chute sem muito ângulo, o goleiro Thiago aceitou, junto com a primeira trave, mas é um resultado muito bom para o Atlântico, porque em termos de classificação, o Atlântico chegou a brigar ali com a primeira colocação, agora é vice-líder para quem tinha começado até com alguma desconfiança da torcida do Galo, agora o Atlântico está bem, e um resultado que para mim eu acho bem interessante contra o Marreco, mesmo jogando dentro do Caldeirão do Galo.